Olá, meus amigos do Portal Rural News. Estamos de volta agora para falar de assuntos importantes para a pecuária e o assunto agora é febre aftosa. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o Cláudio Brizolara, ele é gerente técnico e econômico da FAESP. Cláudio, seja bem-vindo ao Portal Rural News. Tudo bom com você? Tudo bem, Joair, tudo bem por aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Excelente, nós que agradecemos aí a sua presença. Cláudio, vamos nos inteirar aí como que está hoje a vacinação aí no estado de São Paulo. Iniciou agora nesse mês, quem sabe a última vacinação do estado, é verdade? Talvez sim. A gente deseja que a vacina seja paralisada ao final deste ano, né? Temos mais uma etapa no segundo semestre, né? A gente está terminando a primeira etapa de vacinação agora neste mês de maio, tem uma segunda etapa projetada, né, para o segundo semestre, e a gente espera que essa do segundo semestre seja a última do estado efetivamente. Uhum. E como que está o processo de vacinação aí, o estágio? Está correndo conforme o cronograma, Cláudio? Tudo bem, tudo certo, né? Havia uma dificuldade de abastecimento de vacina, por conta disso, né, foram invertidas as campanhas, né? Nós estamos vacinando só animais jovens nessa etapa, e o rebanho, o gado geral, ficou para a segunda etapa, né, no segundo semestre. Mas nessa etapa os produtores conseguiram adquirir a vacina, né? Enfim, não tivemos nenhum apontamento aí de dificuldade para aquisição, então os produtores vacinaram e tudo transcorreu muito bem até então. Muito bem. E como que está o processo aí de pleitear aí o estado como área livre de febre aftosa sem a vacinação junto ao Ministério? Cláudio, teve reuniões recentes, parece que você está discutindo o assunto internamente também na FAESP. Como que estamos aí esse processo? Certo, né? Bom, o Estado de São Paulo, ele integra o Bloco 4, né? E o trabalho todo do Ministério, enfim, no plano estratégico do PINEFA, é para que a gente consiga conquistar esses status em bloco, né? Os estados avançando junto, porque nós temos muito trânsito de animais entre esses estados que compõem o bloco. No bloco 4, alguns estados já conseguiram a manifestação do Ministério da Agricultura de que eles vão ter a última vacinação no mês de novembro deste ano e no ano que vem não vão precisar vacinar. O estado de São Paulo ainda não atingiu alguns parâmetros, né, exigidos por o Ministério, e ainda está trabalhando em algumas questões, mas a gente tem convicção de que nos próximos 30, 60 ou 90 dias, né, todos esses pontos vão estar superados, o Estado vai poder pedir uma reavaliação do Ministério da Agricultura, né, para verificar que o Estado atingiu esses parâmetros desejáveis, para possivelmente, então, a gente ter a última etapa de vacinação no mês de novembro, também neste ano, para que no ano que vem a gente já não precise mais vacinar os nossos animais aqui no estado de São Paulo. São boas notícias, então, para o produtor paulista, Paulo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente tem ainda algumas questões para superar aqui que dizem respeito à defesa agropecuária, né? Algumas análises de risco, de trânsito de animais, né? Enfim, algumas estruturas que precisam ser feitas, né? Para que a gente, principalmente, controle o trânsito de animais e faça um trabalho com maior inteligência, né, naqueles pontos de maior risco, de maior trânsito dos animais, porque a gente não consegue, obviamente, né, fechar o estado e ter barreiras em todos os pontos, né, onde tem passagens de animais. Então nós temos que ter um trabalho de inteligência, de monitoramento, né, das guias de trânsito animal, enfim, em parceria com os demais estados. E essas questões estão sendo resolvidas aqui internamente pela defesa, e então provavelmente em breve a gente tem esses pontos resolvidos. E temos também um outro desafio aqui, que é a estruturação do nosso fundo de sanidade estadual, um fundo privado, que é para dar uma garantia, né, para o nosso pecuarista de que se houver alguma intercorrência, algum caso de febre aftosa, que os produtores vão ter um ressarcimento, vão ter condições
de, se tiver, logicamente, um abate sanitário, né, a gente conseguir indenizar os produtores no valor equivalente a esses animais. E para isso a gente precisa ter um fundo aqui estruturado no Estado para dar essa capacidade de indenização e essa tranquilidade ao produtor. O fundo é importantíssimo porque os produtores precisam ter convicção de que eles vão ser ressarcidos, né, num eventual prejuízo. Isso ajuda o produtor em qualquer suspeita, né, em qualquer enfim, doença, né, que possa ser até confundida com a febre aftosa, como a estomatite, enfim, o produtor comunique o órgão oficial, né, para pedir uma avaliação, ou seja, que o produtor prontamente procure a defesa e faça essa comunicação, é o que a gente chama de vigilância passiva. Se a gente não tem um fundo estruturado, o produtor não tem a confiança no sistema e numa eventual indenização, às vezes o produtor demora a fazer essa comunicação e o problema se agrava. Então é fundamental, né, para a gente entrar nessa etapa de livre de febre aftosa sem vacinação, que a gente tenha esse fundo para dar segurança ao produtor, para que em eventual ocorrência, né, a gente consiga debelar o foco rapidamente, né? Então é importantíssimo ter esse fundo e esse é um ponto que a gente está trabalhando aqui, espera também ter resolvido nos próximos dias. Importantíssimo também, né, Cláudio, a participação do pecuarista nesse processo, né? E tem aí, eu acho que nós temos também que enfatizar o papel dele nesse processo e falarmos aí sobre as vantagens do Estado ser livre de aftosa também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O pecuarista, né, é a peça fundamental, né, nesse processo, né? A nossa expectativa, inclusive, é depois de sanados esses pontos aí, e nós temos aí o nosso modelo de fundo operacional, que a gente faça rodadas, né, de discussão com os produtores, né, para levar informação a eles, né, junto com a Defesa Agropecuária, junto com o Ministério da Agricultura, para o produtor entender, né, qual é a responsabilidade dele nessa nova etapa, né, de livre de febre aftosa sem vacinação. O produtor vai ter que enfim, monitorar também, nos ajudar a monitorar para a gente manter esses estados sanitários. Então, a responsabilidade do produtor muda no processo e a gente precisa informá-lo, né, de quais as ferramentas que vão substituir a vacina, tá? Porque, em última instância, Jair, o que nós vamos fazer é isso, nós vamos substituir, né, a vacinação por outro conjunto de medidas, tá? De vigilância, de proteção, e o produtor é uma parte fundamental para que a gente consiga isso, né? Agora, quanto às vantagens que tu mencionaste, né, isso é uma questão, acho que já está bem pacificada, né? Os produtores entendem a necessidade da gente ter esse avanço sanitário. Isso, obviamente, vai ajudar na comercialização, na exportação do Brasil, né? E é uma doença que a gente acaba deixando para trás, o produtor deixa de gastar anualmente, né, com vacinas, enfim, tem menos hematomas nos animais, enfim, há um conjunto de vantagens aí que a gente entende que os produtores já compreenderam, né? Agora, essa nova etapa a gente, obviamente, precisa discutir melhor com os produtores, explicar e demonstrar esse conjunto de medidas, como eu falei. É importantíssimo, então, o envolvimento dos pecuaristas em todo esse processo. Sem falar que coloca o Brasil e o estado de São Paulo em um nível de competitividade muito superior lá fora, né, Cláudio? A FAESP tem cálculos aí de impacto econômico dessa conquista aí na produção? Nós não temos essa estimativa não, Jair, né? Mas, obviamente, né, a febre aftosa é uma doença considerada até de fácil controle, né? E que diz muito sobre o nível, né, do serviço de defesa dos países. Então, assim, a gente vencer essa doença, né, tirar ela da nossa frente, isso demonstra, né, que nós temos capacidade aqui, nosso Ministério da Agricultura, nosso sistema sistema de defesa como um todo, envolvendo aí os estados, municípios, enfim. Então, isso demonstra que a gente está subindo, não é, num grau de controle, de monitoramento de doenças. Então, nosso sistema de defesa, eu acho que vai estar galgando uma outra posição, e isso, obviamente, né, vai ajudar muito o Brasil a abrir outros mercados, enfim, vai nos ajudar também
a abrir espaço, inclusive, para outras carnes, né? Então, tem um conjunto de vantagens aí, diretas e algumas indiretas que a gente não consegue quantificar, mas tem mercados importantes que não compram, né, a carne de países que são livres de febre aftosa com vacinação, né? Para citar dois aqui só, a Coreia do Sul e o Japão, né, que são importantes mercados, né? Então, esses mercados, né, a gente tende a abrir a partir do momento que a gente deixar de vacinar e tiver o reconhecimento pela Organização de Saúde Animal, a OIE. Uhum. E a vacinação contra a febre aftosa abre outros mercados, não só para a pecuária, para a bovinocultura, né, Cláudio? Tem a parte da suinocultura também afetada, né? Tem vantagem em todos os outros segmentos, né? Sem dúvida, né? A suinocultura é uma interessada, né, direta nesse processo, né? Acho que tem muito a ganhar. Então, até nesse processo de construção aqui do nosso fundo, né, nós vamos chamar a suinocultura também a participar, juntamente com a cadeia de aves, enfim, porque todas as cadeias de proteína animal têm alguma relação, né, no que se refere à sanidade. Então, a gente tem aí alguns ganhos potenciais, né, para explorar a partir do momento que a gente estiver trabalhando junto. Mas a suinocultura, sem dúvida nenhuma, é uma grande beneficiária nesse processo. Muito bem, Cláudio. Eu agradeço as informações e espero aí que a gente possa conversar novamente em breve com mais boas notícias aí para o produtor paulista, né, e para o produtor brasileiro também, né? Porque isso afeta não só o estado de São Paulo, mas o Brasil todo, esse status aí, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Foi um prazer, Jair. A gente está à disposição aqui. Tendo outras informações aí na sequência, a gente pode fazer uma atualização para vocês. Maravilha, então, Cláudio. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí e boa sorte aí nessa empreitada. Tá bom, muito obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.